que eu quero estar passando, eu quero deixar algo bem claro, querido, porque graças a Deus eu tive uma caminhada com o Pai para vencer principados e potestade. Principados atua para fora da igreja e potestade atua dentro. E vencer o espírito de fariseu não é qualquer um que consegue vencer, mas precisamos vencer o espírito de fariseu. Então tudo que eu ensinar, você pode ter certeza, eu pratiquei e sei qual é o resultado. Eu pratiquei, continuo praticando e não vou ensinar o que eu não sei o resultado. Eu sei o resultado. E aí a pessoa que quer o mesmo resultado, quer chegar a ser vitorioso, eu vou ensinar aquilo que eu pratiquei. Então eu não vou ser fariseu para Jesus, eu não vou ser fariseu para o nosso Senhor, Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Eu não vou ser. Então, a pedido do Senhor, Ele tem falado: filho, tudo aquilo que eu te ensinei a você praticar, você vai falar. Então eu ensino com autoridade mesmo, sabendo do que eu estou ensinando. E quais são os resultados se você praticar? Eu sei. Quem não pratica não vê o resultado. E quem pratica vê o resultado e vai aprovar. Então eu falo e falo com autoridade e convicção naquilo que eu estou ensinando. Ok? Então, nós vamos hoje falar... me pediram para falar: profeta, por que dá o sono, arde o olho, por que a gente dorme em cima da Bíblia, às vezes a letra começa a andar, a ficar turva, a visão começa a turvar. Então é muito importante esse ensinamento aqui agora, a terceira parte do discípulo no primeiro nível, é muito importante. Então marque pessoas e compartilhe. Depois vai estar no canal do YouTube, vai lá, curta, compartilha. Você vai estar fazendo no reino, ofertando no reino da mesma forma. Às vezes você fica aquele remorso: mas não estou fazendo nada para Deus. Se você enviar, envia-me, diz a palavra, e eu falo para o Senhor: Senhor, envia-me. Quando você ajuda a me enviar mais longe, você já está fazendo algo para o Pai. Basta você ir lá: Pai, eu estou enviando o teu filho, o teu servo, o teu ungido, o teu escolhido, eu estou enviando ele mais longe. Então, eu estou te ajudando, você está ajudando a fazer a obra, você está ajudando a alcançar mais pessoas. Porque seriedade, consagração, santificação, purificação, restauração, restituição, salvação, tudo está relacionado a esse nível de consagração para ajudar mais alguém que é pobre de espírito, do conhecimento, do entendimento. Eu não sei muito, mas o pouco que eu sei torna muito para alguém, e o pão multiplica dentro da pessoa. O pão multiplica. Jesus dava o pão aos discípulos, e os discípulos davam o grupo de 50. E sobrou 12 cestos. Então significa que multiplica. Então, o pouco que o Senhor passou para mim, eu quero dividir com aqueles que têm fome e que têm sede. Aqueles que querem mais. Amém? Então, a terceira parte, eu gostaria que você já tivesse com a sua Bíblia, ou caderno, caneta, marca aí. Nós vamos estar lendo aqui agora para você entender. Aí eu vou falar sobre o porquê dos sintomas na hora de ler Bíblia. Arder os olhos. Desliga o Wi-Fi dele. Sonolência. Tá desligado? Tá. Sonolência, a vista ficar turva, a letra começar a andar, ok? Vocês entendem? O porquê, profeta? Eu li e não entendi, eu li e não entendi. Nós vamos entender agora. Isso está relacionado à consagração de quem quer ir para um novo nível. Nós temos várias portas que nos levam para outro nível com Deus, outra profundidade com Deus, chegar mais longe com o Pai. Amém? Então, Marcos, capítulo 2. No capítulo 2, se você quiser abrir aí, marcar, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, nós vamos estar lendo.
a consagração para ir para o segundo nível, né? Ser um discípulo do segundo nível. É possível, profeta? É. Nós temos discípulo primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Nós temos discípulo que não sai do primeiro nível. Nós temos discípulo que não sai do segundo nível. Nós temos discípulo que não sai do terceiro nível. E dificilmente vai vir multidões, mas poucos vão alcançar o quarto nível. E o quarto nível é maravilhoso. E depois do quarto nível tem muito mais profundidades com o Pai. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 18 está escrito assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Versículo 19, explicou-lhes Jesus: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto tem consigo? Versículo 20, contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Essa é uma palavra que chega a dar nó na cabeça de muitas pessoas a respeito disso. Os fariseus, mestres da lei, outras pessoas perguntavam: Jesus, por que os discípulos de João ou dos fariseus eles jejuam e os seus não jejuam? Aí ele fala: podem jejuar enquanto ele estiver com o noivo ou enquanto ele estiver consigo, né? Tipo, eles estão ali com a presença de Deus. Naquele exato momento eles estão praticamente com o noivo, que ele quis dizer. Significa o quê? Se o noivo estava com eles, se Jesus estava com eles, o dono de todo o poder e autoridade do universo, do planeta e das dimensões estava com eles. Naquele exato momento, demônios e espíritos maus não poderiam estar andando com eles e nem eles andando com espíritos maus e demônio. Então não tinha necessidade de eles jejuar. Assim como hoje nós sabemos que se você se consagra no ponto, no nível do próprio Senhor, como ele mesmo diz na oração dele, João 17, e eles, Pai, vai estar em ti e eu neles e o Senhor em nós, e seremos um. Então, tipo assim, dentro, quando você trazer a presença de Deus para dentro de você, não haverá necessidade de jejuar, não haverá necessidade de se consagrar nesse tipo de nível. Mas é necessário que enquanto ele não esteja dentro de você, então ele fala assim: enquanto eu estou com eles, não precisa jejuar, mas haverá um tempo que eu não vou estar, e aí eles vão ter que jejuar. Ele fala assim, ó, no 20: contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado, então nessa ocasião jejuarão. E aí nós temos que saber o porquê, o propósito de jejuar. Você que é discípulo, gente, eu estou falando com o discípulo. Esse ensinamento aqui não é para ovelha. Ovelha, quando pergunta para o pastor como é para fazer jejum, o pastor fala assim: filha, faz um jejum de 1 hora, 2 horas. No quê? Ah, naquilo que você achar que você é viciado. Faz um jejum das 6 a meio-dia, ou quebrar o jejum na hora do almoço. É a coisa mais gostosa que tem, não? Tipo, ô glória. Entende? Jejum de ovelha é uma coisa, agora jejum de discípulo é outro, misericórdia. Entende? Aí o Senhor falou assim: haverá um tempo que eu não vou estar com eles, eles vão ter que jejuar. Por causa do quê? Eu vou ler as maiores palavras na Bíblia para você entender o porquê tem que jejuar. Discípulo. Estou falando, gente, com discípulo primeiro nível. Por favor, não me confunda. E não põe palavras na minha boca. Amém? Então nós vamos prosseguir no livro de João, capítulo 10. Eu quero que você foca nisso que eu vou te falar. Capítulo 10 de João. Amém? Vai estar escrito assim, ó: em verdade, no versículo 1, João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos asseguro, aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Misericórdia, amados irmãos, nunca que uma ovelha vai entender esse versículo aqui. Nunca que um discípulo no primeiro nível, se não tiver consagração, ele vai entender esse ovelha aqui. Primeiro, o que ele quis dizer com muro. Segundo, o que ele quis dizer com ladrão e assaltante. Vamos ler
o 10:10. João 10:10, todo mundo conhece, fala: o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Outras Bíblias falam abundância. Vida em vida em abundância. Olha que interessante você saber. Olha que interessante você saber. Você não vai discernir isso aqui nunca, se não tiver uma consagração, um jejum forte. Você não vai. Mas eu vou te mostrar quem é o ladrão que ele está falando. Quem é o assaltante que ele está falando. E aí você vai entender por que você lê a Bíblia e não entende. Por que você vai ler e arde o olho. Você vai entender por que você vai ler e dorme em cima da Bíblia. Sonolência. A fase da dormência, está dormindo, está com sono, dorme em cima da Bíblia, baba em cima da Bíblia e não entende. Então o que eu estou te entregando hoje é ouro e prata. E nós vamos aqui para você entender agora Mateus capítulo 12. Versículo 43, olha o que vai dizer. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Versículo 44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Assim ocorrerá com essa geração má. Agora presta atenção que no versículo 43 fala que o espírito mau sai da pessoa. No versículo 44 fala que ele tenta voltar para a casa. Então, está codificado, está em parábola. Uma hora ele está falando que o espírito mau está falando da pessoa. E outra hora o espírito mau voltar para casa. Toma cuidado, tem hora que você acha que o espírito mau está só dentro da sua casa física. E não enxerga que talvez ele pode estar dentro da sua casa carne, coração, mente, corpo. Então aí você vai começar a saber quem é o ladrão. Você vai começar a saber o que é o muro, quem é o salteador e por que ele está tentando entrar pulando o muro. Aí você vai começar a saber o que é. E aqui está falando de consagração. Consagração da sua casa, carne, coração, mente, olhos, ouvido. E consagração casa física, tem que andar junto. Então ele está falando da consagração. Precisa ter essa consagração para o Pai vir morar dentro. Aí você não vai precisar jejuar mais, entende? Aí você não vai precisar mais fazer aquelas consagração quase morrendo. 40 dias no deserto igual Jesus fez, né? Moisés fez 40 dias, depois fez mais 40 no monte. Aquelas consagração que rebenta, que faz a limpeza na casa daquele jeito. Aí fala no 45 que o espírito mau ele vem, encontra a casa arrumada, né? Ele fala ali no 44, né? Encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. O que? A sua vida arrumada, a sua vida restaurada, a sua casa limpa. E aí a presença está pronto para morar dentro, para vir para dentro. Mas diz que o espírito mau vai atrás de 7 espíritos pior, para voltar e entrar. Aí se a pessoa não vigiar e ter a brecha, os 7 espíritos mau, o ladrão, o salteador entra pelo muro, pulando o muro e rouba toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento, rouba. E aí o estado daquela pessoa se torna pior ainda, porque conhecer a verdade e continuar errando. Depois que conhecer a verdade, procurar a mesma lama, a mesma vida de pecado. Aí vai ser pior o estado dela. Então preste bem atenção, não é esse foco que eu quero chegar ainda. Nós vamos chegar.